Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai, desmontar um dos sentimentos mais romantizados que existem, a nostalgia. Geralmente a gente pensa nela como uma lembrança gostosa, né? Uma visitinha inofensiva ao passado. Mas e se essa sensação fosse, na verdade, algo bem mais complexo e até limitador? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se, em vez de ser um porto seguro, um refúgio, o passado se transformasse numa prisão? E o pior, uma prisão que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo, com as nossas próprias memórias e emoções. E essa armadilha tem nome, viu? A gente pode chamar de prisão neurobiológica. Olha que forte isso. É um estado em que a mente e o corpo ficam literalmente viciados na química do passado. O corpo se acostuma tanto com aquelas emoções de sempre, pode ser alegria, mas também pode ser tristeza, ressentimento, que ele começa a pedir mais. E aí o que acontece? A gente fica biologicamente preso ao que já passou, e isso acaba bloqueando qualquer chance de criar um futuro novo, uma realidade diferente. Então tá aqui o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai entender a dimensão mais espiritual dessa prisão. Depois, vamos mergulhar na biologia por trás disso tudo. Em seguida, uma ideia que parece maluca: o poder de esquecer como uma ferramenta de liberdade. A gente também vai analisar uma parábola antiga super interessante e, por fim, a parte prática. Como é que a gente faz para criar um novo futuro? Bora lá então para nossa primeira parte. Aqui, a sabedoria da Cabala traz uma perspectiva, olha, fascinante. Ela enxerga o tempo não só como um relógio, mas como um verdadeiro campo de batalha espiritual. De acordo com os cabalistas, existe uma força que eles chamam de o adversário, e a principal estratégia dela é justamente usar o nosso passado contra nós mesmos. É como se essa força ficasse nos cutucando para reviver antigas dores, apegos ou até mesmo as grandes vitórias, sabe? Tudo para manter a nossa mente presa no que já foi. O ontem, então, vira a arma mais poderosa dele. E olha, isso não é só uma distraçãozinha mental, não. É um verdadeiro dreno de energia. Pensa só, toda vez que a atenção vai para uma lembrança, a energia vital que a gente poderia usar para construir algo novo, agora, no presente, é desviada, ela vai toda para o passado. Com o tempo, a nossa assinatura energética fica igualzinha à do nosso passado. E aí fica quase impossível criar um futuro diferente. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos ver como essa ideia, que parece tão espiritual, tem, na verdade, uma base científica muito, mas muito concreta. E o nosso corpo tem um papel central nisso tudo. E é aqui que a coisa fica impressionante. A gente vê uma sabedoria antiga e a ciência moderna, com milênios de distância entre elas, descrevendo exatamente o mesmo fenômeno, só que com palavras diferentes. O que a Cabala chama de arma do adversário para drenar energia, a neurociência hoje descreve como um vício químico, um ciclo que prende o corpo no passado. E como é que esse ciclo funciona na prática? É bem simples, olha só. Primeiro, vem uma lembrança à mente. Aí, o cérebro produz exatamente a mesma química, a mesma sopa de hormônios de quando o evento original aconteceu. Essa onda química toda inunda o corpo. Com o tempo, o corpo pode acabar se viciando nessa sensação, por ser familiar. E a partir daí, já não é só uma lembrança do passado. A pessoa está literalmente vivendo no passado, em um nível biológico. Agora, a gente entra num ponto que parece um paradoxo. Se lembrar pode ser uma armadilha, será que esquecer pode ser a chave para se libertar? A Cábala diz que sim, com todas as letras. Essa ideia é muito poderosa. Pensa bem, na jornada da alma, no que eles chamam de Google, o esquecimento não é visto como uma falha, como um defeito de memória. Pelo contrário, é um mecanismo de purificação. Para poder evoluir, a alma precisa deixar para trás, se desapegar das experiências e identidades que ela teve aqui no plano material. E a tradição explica isso de duas maneiras bem distintas. A purificação rola quando a alma passa por um tipo de rio de fogo simbólico, que serve para queimar as memórias e os apegos, e aí sim ela consegue subir para níveis mais elevados. Agora, do outro lado tem um dos castigos espirituais, o tal do Kaf Hakela. Nele, a alma é torturada justamente por não conseguir esquecer. Ela fica presa, sendo jogada de um lado para o outro, entre o desejo pelo mundo físico que deixou e a nova realidade espiritual. E para a gente entender melhor essa ideia de buscar longe algo que na verdade já está com a gente, tem uma parábola perfeita que vem da tradição racídica. É a história de Zalman.
A história é mais ou menos assim. Um homem chamado Zalman sonha que tem um tesouro numa cidade bem distante. Ele faz a viagem, passa por um monte de dificuldades e, quando chega lá, um guarda conta para ele que também teve um sonho, só que sobre um tesouro na casa de um homem chamado Zalman. Naquele momento, a ficha cai. Zalman entende o recado e volta para casa para encontrar o tesouro que estava lá o tempo todo. Só que o grande paradoxo da história é esse: a viagem não foi em vão, de jeito nenhum. Pelo contrário, foi justamente ter ido tão longe essa busca externa que deu ao Zalman os olhos que ele precisava para enxergar o que estava bem debaixo do seu nariz. É aquela história, né? Às vezes a gente precisa ir muito longe para conseguir ver o que está bem perto. Essa história tem um significado muito profundo que a gente pode resumir assim. Olhando pelo lado da Cabala, a busca era por uma luz distante, externa. Mas o que foi encontrado? A luz infinita, o Or Ein Sof, dentro da própria pessoa. E no lado psicológico, a busca era por um sentido idealizado, sabe? Algo lá fora. E o que se descobriu? Que a plenitude, a integridade, já estava aqui o tempo todo, no momento presente. Certo. Então, se a gente já entendeu como essa prisão funciona, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente quebra esse ciclo? Como é que se sai dessa? A primeira ferramenta se chama recondicionamento. É basicamente um ato consciente de resistência. Funciona assim. Toda vez que vem aquele impulso de remoer o passado, de reviver uma memória, a pessoa conscientemente interrompe esse pensamento. Esse simples ato de parar a reação automática já começa a enfraquecer as velhas conexões no cérebro. E na linguagem da Cabala, isso gera luz espiritual, que nada mais é do que energia livre, pronta para ser usada para criar algo totalmente novo. E o grande objetivo desse recondicionamento todo é nos levar para um lugar muito especial, o generoso momento presente. Pensa nesse lugar como um ponto no tempo e no espaço, onde a gente não é mais refém da biologia do passado e nem da ansiedade por um futuro que a gente acha que já está escrito. É aqui, nesse exato agora, que todo o potencial, todas as novas possibilidades realmente existem. E aí vem o passo mais avançado de todos. Em vez de ficar sentindo as emoções do passado, a proposta é outra. É sentir as emoções de um futuro que a gente quer, mas que ainda não aconteceu. É meio que lembrar do futuro. Quando a gente consegue sentir gratidão, alegria por algo que deseja como se já fosse real, o corpo recebe um sinal químico novo. Ele começa a acreditar que aquele futuro já chegou. E é isso que começa a mudar a nossa biologia para, de fato, criar essa nova realidade. E essa frase aqui é de uma força incrível, porque ela resume o que a nostalgia pode se tornar. Uma aceitação voluptuosa da derrota pelo tempo. A palavra-chave aqui é voluptuosa. Ela sugere que existe um certo prazer, um conforto em se render, em aceitar que os melhores dias já se foram. É, no fundo, aceitar que o presente não tem mais nada de bom para oferecer. E a gente termina com essa reflexão final. A escolha é clara. Ou se continua sendo um efeito, um produto das memórias e da química do passado, ou se assume as rédeas e se torna a causa, o criador consciente de um novo destino. Um destino livre das correntes do que já foi. No fim das contas, a decisão está em onde a gente escolhe colocar nossa energia, no ontem ou no agora.